dele, eu criei um template lá no programa de edição de áudio para esses arquivos de celular. E aí eu achei que eu tava dominando a podosfera com aquilo, né? E aí depois, pesquisando e entendendo melhor, eu descobri essa plataforma maravilhosa chamada Spreaker. E eles têm um aplicativo aqui que é maravilhoso. Eles me permitem colocar uma trilha sonora e gravar o podcast aqui com o celular. E ele já faz uma mágicazinha, ele coloca uma compressão na minha voz. Ele coloca um equalizador aquizinho por trás. Eu tô ligado nos Paranauê, viu, Spreaker? Vocês pensam que eu não tô ligado, mas eu tô ligado no que vocês fazem aqui. E aí eu consigo gravar com uma qualidade enorme. E uma das características que os primeiros episódios tinham é que eu pensava no que eu ia falar antes de vir gravar. Eu montava uma espécie de pautazinha e eu era muito ruim falando. E aí eu falava as coisas com umas pausas muito grandes, 5 segundos de silêncio. E aí eu errava, e aí eu voltava a falar, e aí eu gravava errado de novo, e aí eu voltava. E aí no meio da história eu lembrava de uma coisa que eu tinha esquecido de contar no início, aí eu começava a contar de novo. E aí era uma merda, porque eu tinha que editar e basicamente para você editar um podcast você tem que ouvir o podcast várias e várias vezes. E aí eu perdia uns 40 minutos gravando, 50 minutos gravando. E eu perdi ali em torno de umas 2 ou 3 horas editando. O que é uma bosta, porque veja bem, eu sou um cara ocupado, certo? Eu sou um cara comprometido com diversas coisas, com diversas frentes, com diversos projetos. E eu não tenho 3 horas semanais para gastar assim com podcast. Porque veja bem, isso aqui é um hobby, certo? Isso aqui é algo que eu faço para me distrair e não pretendo ganhar dinheiro com isso, nem nada do tipo. Então, perder 3, 4 horas por semana por causa disso não me parece uma ótima solução. E aí com essa solução aqui de gravar com o aplicativo da plataforma, eu consigo gravar em 40 minutos e ele já vai ficar com a trilhazinha de fundo, com as músicas à minha escolha. E é uma maravilha. Com 40 minutos eu consigo ter um episódio totalmente pronto e simplesmente fazer o upload para as plataformas digitais aí de streaming, as quais você, meu querido ouvinte, está aí conectado com o seu celular, com o seu computador. Não sei mais em que aparelhos você consegue ouvir. Não sei se está disponível no iTunes, porque se tiver aí você pode conectar com o iPod e ouvir. Mas faz tempo que eu não olho coisa do iTunes para ver se está lá. Enfim, eu não lembro porque eu comecei a falar do podcast. Só sei que foi assim. Mas eu tava falando do fato de que eu não consigo escutar a minha voz do mesmo jeito que você escuta. E é por isso que quando eu dou play em alguma dessas gravações, seja desse podcast ou de alguma outra oportunidade que eu tive de gravar a minha própria voz, eu escuto ela de maneira diferente, de maneira estranha, de uma maneira que eu não estou acostumado a ouvir. E isso me leva a outro questionamento, que é o seguinte: eu
tenho a minha visão, eu tenho meus dois olhos e eu vejo cores e formas e etc. Um questionamento que eu e outras diversas pessoas ao redor do mundo já tivemos e temos todos os dias é o questionamento de que será que o vermelho que eu vejo é o mesmo vermelho que você vê? Será que o azul que eu vejo é o mesmo azul que você vê? Ou será que temos amostras diferentes, mas que por convenção social, quando você fala azul e eu falo azul, nós estamos nos referindo a coisas diferentes, mas por convenção social, quando eu aprendi o que era azul, você também aprendeu o que era azul, e por mais que essas coisas na prática sejam diferentes, mas por convenção e pelo fato de a gente ter aprendido basicamente sob a influência dos mesmos estímulos externos, o azul, quando eu digo que uma coisa é azul, você também vai entender que a coisa é azul, apesar de que talvez a coisa azul não seja exatamente a mesma para ambos nós dois. Esse é um assunto muito complicado de se explicar, mas eu acho que eu consegui explicar. Não sei, talvez não. Mas a grande questão é, o vermelho que eu vejo é o mesmo vermelho que você vê? Ou o espectro ele tende a alterar de ser humano para ser humano, de olho para olho? Será que se eu recebesse um transplante ocular de uma outra pessoa, eu veria o mesmo vermelho que eu vejo? Ou será que seria outro que a outra pessoa vê? Não sei, não tenho certeza. Mais uma vez, esse podcast aqui acaba sendo confabulando. Eu não sei porque eu falei confabulando. Mas esse podcast acaba por ser uma confabulação, uma confabulagem. Eu não sei se essa palavra existe. Eu sei que o verbo confabular existe. E é o simples ato de você imaginar, wondering, criar uma história na sua cabeça. Eu acredito que seja isso. Eu vou procurar aqui no Google o significado do verbo confabular. É um verbo transitivo, indireto e intransitivo. Que significa conversar amigavelmente, despreocupadamente, trocar ideias. Trocar ideias em tom suspeito, misterioso ou secreto. Combinar, maquinar, tramar. E basicamente é o que eu estou fazendo aqui, confabulando comigo mesmo e ao mesmo tempo com você, querido ouvinte. Temos aqui 24 minutos de podcast. Eu estou com um pouco de sono, mas eu também tenho fome. Eu vou fazer uma coisa que eu não estou acostumado aqui a fazer, que é pausar a gravação e voltar daqui a pouco. Eu preciso comer alguma coisa. Estou com bastante fome. Volto já, pessoal. Alô, 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 voltei. Meus queridos amigos, vocês acabaram de presenciar a mágica do botão de pausa. Eu estava ali deitado na minha cama e aí eu pensei, poxa, eu estou com fome e eu odeio a sensação de dormir com fome e acordar com mais fome ainda.
Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou comer. E aí eu fui comer. E aí eu voltei. E aí quando eu fui comer eu pausei e vocês não sentiram nada. E eu comi, passei 20 minutos comendo e voltei. E vocês não sentiram nenhum passar do tempo. Porque houve a pausa ali, né? Então pra mim passaram-se 20 minutos, mas pra vocês não passou nada. Ou seja, eu estou 20 minutos mais velho que vocês. Eu acredito que se eu pausar o podcast agora e eu passar 2 anos com o podcast pausado e voltar a gravar, eu vou estar 2 anos mais velho e vocês não estarão 2 anos mais velho, porque é assim que funciona a mágica do podcast. Eu me arrependi um pouco de ter ido comer e um pouco não me arrependi, porque eu odeio a sensação de ir dormir com fome e acordar muito mais fome. E ao mesmo tempo, quando eu fui comer, eu perdi o sono que eu estava. E aí agora eu tô começando a fazer a digestão, né? Na verdade, no momento eu estou no banheiro, acabei de fazer xixi, sentado. Eu acho que todo podcast tem que acontecer 2 coisas, pelo menos. A primeira é eu falar sobre o próprio podcast, ou seja, uma metalinguagem. E a segunda é eu estar com vontade de mijar e vir no banheiro. Já fiz cocô enquanto gravava o podcast também. Pra vocês que não sabem, fica aí a dica. Eu tenho um desafio aqui pra vocês. Se algum ouvinte disser pra mim, seja aí pelo e-mail ou pelo Twitter, o e-mail é netodequem@gmail.com e o Twitter é @cheiramods. Não tenho usado muito, admito. Eu tenho ido lá só pra olhar as mensagens diretas. Então, por favor, mandem mensagens diretas, não me marquem nada. Mas o desafio é o seguinte: se vocês apontarem o episódio e o minuto no qual eu estava limpando o meu bumbum, vocês vão ganhar algum prêmio aí que eu não decidi ainda. Mas provavelmente ninguém vai mandar isso, então é isso. Eu vou ficar muito feliz se em algum momento esse podcast começar a ter uma audiência de verdade relevante que não leve a sério, mas consiga suprir esse tipo de interação que eu às vezes proponho aqui. E sei lá, alguém um dia tiver alguma história legal, mandar pra contar aqui, vai ser muito divertido. Porque aí o podcast vai começar a ficar interessante de verdade. Porque até então sou apenas eu falando várias coisas sem nenhum nexo. Eu fiz aqui 29 minutos de podcast falando coisas apenas da minha cabeça. Que maravilha, não é mesmo? Não sei se vocês já assistiram aquele filme chamado Divertidamente. Um filme muito bom, que eu não sei se é verdade. Eu não recebi a informação se é verídico, mas o filme tenta ali contar em cima do enredo, né? O enredo, diria até um pouco infantil, mas ele tenta ali explicar a forma com que o nosso cérebro funciona. E aí
Inclusive eu acho que eu já falei desse filme